e sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto. Hoje nós vamos implementar um verificador de números primos usando a linguagem C de programação. Mas antes de nós entrarmos a fundo como fazer essa implementação do algoritmo para verificar se o número é primo ou não, nós primeiro temos que entender o que é um número primo. Então, um número primo ele é um número maior que 1 e que tem apenas dois divisores, ou seja, 1 e ele mesmo. Isso significa que ele não pode ser divisível por outro número. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11. Todos são números primos, pois eles possuem apenas 1 e ele mesmo como divisores. Agora, partindo para o algoritmo, nós vamos para a entrada do usuário. O algoritmo ele deve começar solicitando ao usuário que insira um número. Esse número não pode ser qualquer. Ou seja, esse número deve ser um número inteiro positivo. Ele não pode ser um número qualquer. O processamento funciona da seguinte forma. Agora, nós vamos verificar se esse número inteiro positivo ele é primo. E como nós vamos fazer isso? Se o número ele for 1, ele é considerado primo. Se o número for maior que 1, verificamos se ele tem algum divisor além de 1 e ele mesmo. Fazemos isso dividindo esse número por todos os números até 2, até o número menor que 1. Se encontrarmos algum número que divide ele igualmente, então o número não é primo. Agora, partindo para a parte da saída, depois de nós verificarmos todos os possíveis divisores, podemos determinar se o número ele é primo ou não. Se o número não tiver nenhum divisor além de 1 e ele mesmo, então ele é primo. Caso contrário, ele não é primo. E assim, compartilharemos a informação com o usuário. E a conclusão que chegamos com essa implementação do código é que é um algoritmo que ele explora uma ótima maneira de nós praticarmos as nossas habilidades de programação vistas até agora no curso. A questão de trabalhar com números primos é amplamente trabalhada na maioria dos projetos que nós faremos, ou que vocês farão, na cadeira de programação. Muito obrigado e até a próxima. Olá, eu me chamo Railane e vou falar sobre o simulador de jogo de dados, que consiste em um algoritmo bastante simples, o qual é baseado no jogo de dados que já conhecemos. Primeiro, o jogador escolhe o possível valor da face do dado que vai cair. Assim, o dado é lançado, e se a face que cair for igual ao número da face escolhida pelo jogador, ele vence, senão ele perde. De maneira geral, o código pode ser dividido em algumas partes. A primeira delas é a entrada, e nessa etapa deve-se armazenar o valor da face escolhida pelo usuário. Depois, verificar se o valor escolhido está entre 1 e 6. Caso não esteja, peça para o usuário escolher novamente, até que o valor encontre-se no intervalo definido. Depois ocorre o sorteio da face do dado. Nesse momento do algoritmo, deve-se sortear o número aleatório entre 1 e 6. Verificar se o número sorteado confere com o número escolhido pelo usuário. E por fim, a saída. Caso o número escolhido pelo usuário seja igual ao número sorteado pelo algoritmo, deve-se imprimir uma mensagem de vitória, caso contrário, uma de derrota. Então, pessoal, a partir do algoritmo, iremos aqui construir o código. Eu fiz aqui esses comentários com base no algoritmo, de modo a facilitar a compreensão do código. Então, para começar, iremos adicionar aqui os includes. Iremos utilizar 3 includes nesse código. Então, iremos usar a std io.h, a stdlib.h e também a time.h. Vamos aqui declarar a nossa função main. Pronto, vamos aqui, primeiro passo do nosso código aqui é iniciar o gerador de números aleatórios com base no tempo atual. Então vamos aqui utilizar a biblioteca, a função srand, e o parâmetro dela vai ser o tempo com nenhum parâmetro, null. Então pronto, a partir disso conseguimos ter um gerador de números aleatórios, que iremos declarar mais na frente. Então, aqui já tem a entrada do usuário.
a entrada do usuário para o número da face do dado. Então iremos aqui declarar uma variável int num dado e iremos pedir a entrada do usuário com um printf. Digite o número da face do dado entre 1 a 6. Então esse é o nosso printf. Agora iremos adicionar um scanf, o %d, que estamos trabalhando com números inteiros, e comercial num dado. Pronto, tá aqui o scanf, esqueci do ponto e vírgula. Também esqueci do ponto e vírgula aqui em cima. Pronto. Agora iremos verificar se o número está no intervalo válido. Então para isso vamos adicionar aqui um if. Também é importante que vocês já tenham visto, ou pelo menos tenham uma noção de laços. Então se o número dado for menor que 1 ou maior que 6, iremos exibir na tela uma mensagem número inválido. Vamos colocar até uma exclamação aqui. Digite um número no intervalo de 1 a 6. Também iremos colocar aqui um return 1 para indicar o erro. Indica erro. Então pronto, terminamos aqui esse laço, essa etapa de verificação. Agora iremos simular um arremesso. Então para isso vamos precisar de uma outra variável que eu vou chamar de int resultado, e ela vai receber a função que declaramos lá em cima, que é a range, que ela vai gerar um número aleatório. Então vamos colocar aqui um porcentagem 6. Então ela vai gerar, com isso ela gera um número aleatório entre 0 e 5. Mas não é isso que queremos entre 1 e 6. Então coloca aqui um mais 1, ou seja, o intervalo vai ser o que a gente quer. E agora vamos ter que exibir o resultado do arremesso. Então vamos colocar aqui outro printf, a face do dado caiu em... Não, vamos mudar esse printf, vou colocar o resultado do arremesso foi o %d resultado. Pronto, terminamos isso. Agora vamos ter que verificar se a entrada do usuário é igual ao resultado. Então vamos colocar um if num dado, dois iguais, só relembrando aqui, foi igual ao resultado. Vamos colocar outro printf, parabéns, você acertou. Vamos colocar só isso.
Aqui vamos colocar um else com printf. Você errou. Tente novamente. Na verdade eu esqueci dos /n, né? Vou adicionar aqui um /n no final de todo o printf. Pronto, para finalizar aqui, isso é mais para enfeitar o código. Vamos chamar uma função para exibir a representação do dado. Então o nome da função é dado e ela recebe como um parâmetro resultado. Aqui a gente coloca um return 0. Pronto, essa função eu já tenho aqui ela separada num bloco de notas, porque ela tem esse caractere especial aqui, então eu já deixei separado para adiantar um pouco. Pronto, acho que não tem nenhum erro no código. Ah sim, eu esqueci a hashtag do include lá no começo. Pronto. Faltou um ponto e vírgula aqui. E vou adicionar o protótipo da função que eu acabei de adicionar lá no começo. Pronto, agora eu acho que está tudo certo. Já podemos executar o código. ./dado.x. Pronto. Digite um número. Na verdade ficou estranho isso aí. Tem que voltar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Caraca, ficou muito estranho o /n que eu coloquei aqui. Pronto. Make. Digite um número da face do dado entre 1 e 6. Vamos digitar aqui 1. Errei, o resultado foi 2. Então vamos tentar aqui até acertar. Na verdade vamos testar primeiro caso eu digite um número fora de intervalo. Então se eu digitar aqui 0, número inválido. Então vamos aqui tentar acertar agora. Caraca, tá saindo muito 4 aí. Beleza, acertei aqui. Eu coloquei 1, o resultado do arremesso foi 1. Parabéns, você acertou. E aqui é a representação do dado. Então é isso o código. Vamos agora para o exemplo 2. Então pessoal, já nesse código eu separei aqui os comentários de modo que essa aqui seja a função que eu vou determinar se o número é primo ou não. E essa daqui, esses dois comentários aqui são em relação a main. Então, para começar aqui, vamos adicionar aqui os includes. Nesse iremos utilizar 2. Deixa eu agora colocar a hashtag aqui que da outra vez eu tinha esquecido. stdio.h. E nesse tem uma novidade que é a... Deixa eu colocar aqui include. Que é a stdball.h. E o que essa biblioteca faz? Ela adiciona um tipo de variável ball que não é nativa da linguagem C. Então, para isso que é preciso ter esse include. Então, iremos criar aqui uma função. Deixa eu voltar aqui. Ball do tipo ball é primo.
e vai receber como parâmetro um número que o usuário vai digitar na main. Pronto. Então vamos... Então, peraí, aqui ficou no lugar errado. Então essa é a função para determinar se o número é primo, para verificar se o número é primo. Então pronto, nossa primeira condição é números menores ou igual a 1 não são primos. Então vamos colocar aqui um if número e for menor ou igual a 1, return false. Então essa variável booleana ela consegue receber como parâmetro true e false, que é como se fosse o 0 e 1, não muda muita coisa. Então é isso, já temos aqui nossa primeira condição. A segunda é se ele for divisível. Lembrando que essa primeira já descarta 1, 0 e números negativos. Então agora vamos para a segunda, que vamos usar um laço for e igual a 2 e vezes i tem que ser menor ou igual ao número i mais. Pronto. Então dentro desse for vamos colocar um if que o número for igual a 0. Não. Igual a 0 não. É número. O resto da divisão por i tem que ser 0. E aí vamos colocar um return false também. Pronto, fechamos aqui o laço. E por fim, se nenhum número for divisível se não for divisível por nenhum número, é primo. Então vamos colocar aqui no final dessa função return true. Pronto. Deixa eu só dar um espaçamento aqui. Agora iremos fechar essa função. Agora vamos criar a main. Void. Então vamos agora solicitar que o usuário insira um número. Printf digite um número inteiro positivo. Barra n não, peraí, o barra n ficou errado. Barra n scanf %d número. Eu esqueci de declarar um número.
Então agora vamos colocar aqui aplicar a função, né? If é primo, if é primo número vamos colocar aqui um printf o número, o centro D é primo. E agora vamos colocar um else. Aí faltou um i comercial aqui. Aí agora vamos colocar um else. Vou só alinhar aqui a indentação. E agora vamos colocar um else com a mesma coisa, só que não é primo. Return 0. Assim, tá faltando só questão de só ponto e vírgula aqui, sempre a gente esqueça. Vamos colocar aqui no começo desse laço um int e por fim ponto e vírgula. Pronto, aparentemente o código está pronto. Espera aí que esse warning é importante. Faltou um int aqui. Acho que agora já consigo executar tranquilo. Beleza. Saiu o arm. VT verificador de número primo. VDNP.x. Beleza. Digite o número inteiro positivo. Vamos começar colocando negativo aqui só para testar. Beleza, menos 2 não é primo. Agora vamos colocar um número primo, 17. O número 17 é primo. Vamos colocar 100. O número 100 não é primo. Deixa eu pensar aqui o número... Enfim, o programa está funcionando aí. É claro que ele não funciona para números muito grandes, porque eu tô usando a variável tipo int e ela suporta até uma determinada quantidade de byte. Então, mas para números menores com certeza funciona e é isso.